Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora, porque Zé Lucas não atua mais pelo esporte. Vixe Maria, meus amigos, novidades aí e eu vou trazer aqui todos os detalhes para vocês, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes de começar aqui a nossa conversa marota aqui, eu quero agradecer a vocês, meus amigos, que eu pedi ontem, foi antes de ontem, eu pedi a vocês que estava muito próximo da gente bater os 10k, pedi para vocês se inscreverem e vocês se inscreveram bastante aí e batemos os 10k, meus amigos. Agora rumo aos 20, vamos ver, vamos embora. E já vai se inscrevendo aí que tu não se inscreveu não, que eu tô ligado. Mas bora lá, meus amigos, vamos conversar sobre o Esporte Clube do Recife. Antes a gente falar sobre Zé Lucas, meus amigos, quero trazer uma conversa que teve ontem, tá? Que eu tava assistindo o vídeo. Eu acho que acredito que o nome dele é Fred, do NE45. Ele trouxe um ponto de vista sobre o jogo do esporte, mas na visão basicamente de Roger. E eu achei interessante, tá? E eu queria trazer aqui para vocês, porque eu comprei essa ideia dele. Eu comprei. Vocês viram aí, quem viu o pós-jogo, o que aconteceu? Eu falei, critiquei muito a postura de como o Roger entrou no jogo contra o Retrô. Era pro esporte engolir o Retrô. E assim, eu fiquei muito decepcionado, tá? Porque eu posso ter extrapolado, alguns concordaram, outros não, mas assim, quem não viu o pós-jogo que eu falei, dá uma olhadinha aí no pós-jogo. Só que, meus amigos, é o seguinte, Fred do NE45, ele trouxe uma visão tentando olhar pelo lado de Roger, e faz todo sentido. Porque assim, ele fez mudança, no caso Roger fez algumas mudanças, né? Na verdade foram mudanças. E a principal mudança que ele fez foi colocar Benevenuto no lugar de Marcelo Aju, e eu não gostei. Só que ele não tirou Roger para botar Thiago Couto, que era o que tinha que ser feito. Ele entrou basicamente com 3 volantes, tá? Ele entrou com o Iago Felipe como meia, mas não estava lá como meia de verdade. Entrou com Pedro Martins e com Zé Gabriel. E eu não gostei disso, porque o jogo contra time de quarta divisão, de terceira e quarta divisão, a gente tem que atropelar, porque a gente tá na Série B. Eu não digo o jogo contra o Náutico, porque a gente já vai... São 2 clubes que estão jogando o mesmo campeonato, a Série B, é clássico. Mas você jogar contra Retrô, Série D e outros clubes que vêm aí, como Decisão Jaguar, esses outros que vieram, na verdade, a gente tem que atropelar. Mas o ponto de vista de Fred, que é onde eu quero chegar, é o seguinte. Ele entende que Roger pode estar com medo de perder o cargo. E para ele o que interessa é a vitória. Foi basicamente isso. E faz sentido. Até o exemplo mesmo que Fred lá do NE45 deu, o exemplo foi em relação a comparar Roger com Daniel Paulista. Que Daniel Paulista vinha ali de clubes de terceira divisão, chegou, mas na verdade ele iniciou no esporte, né? Teve os seus inícios de trabalho no esporte. Ele não foi tão bem no esporte e foi treinar time de Série C. Time de Série C, outros ali que estavam no meio da tabela, como tipo, ele treinou o Decisão. O Decisão não. Ele treinou o Confiança. Depois ele foi pro Remo. Antes do Remo foi pro CRB, que é um de meio de tabela. Ficou muito tempo no CRB, fez um trabalho legal. Veio pro Remo, foi pro Remo no ano passado ali, que já era um time de cima de tabela da Série B ali. Foi pro esporte da Série A, já pulou mais um degrau e depois caiu novamente e foi ali treinar o time agora do Goiás, que é um time que já briga para subir. Então ele fez um trabalho de escadinho subindo, quem sabe um dia ele chegue na Série A e fique mais consolidado. E o que Fred falou faz sentido, que Roger pulou a etapa. Ele não treinou o time de meio de tabela, ele não fez um trabalho na Série B ainda, nem para não cair. Então assim, ele pulou de tabela e já foi vindo para o esporte. Ele está com medo de fazer algumas mudanças que ele acredita ser feita para não cair na de, Roger saiu do esporte, é a grande oportunidade da vida dele, que ele já disse como treinador, ele vai treinar que time, sendo ele não mostrou nada na Série B. Então ele está mais para manter o cargo do que para fazer as mudanças mesmo que são necessárias. Então assim, eu comprei essa ideia, tá, um pouco, mas ele tem que mudar essa mentalidade rápido. Ele treina no esporte e a gente não vai querer ver não só vitória, mas apresentações confiantes do esporte. E apresentações que a gente diga, poxa, o time está bem. E a gente tinha banco para isso, tinha jogadores no banco para isso, e ele
só fez a mudança drástica que ele fez foi tirar Marcelo Aju e botar Benevenuto, que Marcelo Aju, segundo a Federação Pernambucana, foi um dos melhores zagueiros da primeira fase. Então não fez tanto sentido assim. E eu não estou dizendo que Benevenuto jogou ruim, beleza? Mas eu comprei essa ideia, eu queria trocar essa ideia com vocês sobre isso, um ponto de Roger, que eu critiquei muito. Tá? E eu queria que vocês deixassem nos comentários aí também o que vocês acharam, se vocês compram essa ideia ou não. Ou se vocês têm outra visão, que o time ainda está engrenando e tudo mais, e Roger entrou super certo. Deixa aí nos comentários, beleza? Jackson, tranquilidade total. Mas que rolo é esse que Zé Lucas não joga mais com a camisa do Sport? Bora pra fonte e a gente volta a conversar. Bora lá. Meus amigos, a informação aí é do amigo Fábio Guilherme, do FG do Leão. Ele escreveu o seguinte: recebi a informação antes do jogo de que Zé Lucas foi relacionado apenas para completar elenco e também por vir treinando com o elenco. A informação é que ele não deve mais atuar pelo Sport até segunda ordem. Pelo menos neste momento. As conversas ainda não foram concluídas e existe previsão de reunião entre hoje e amanhã. No caso, entre ontem e hoje, tá? E entre hoje e amanhã com o Botafogo para definir a situação. Pode acontecer de ele ainda jogar, mas hoje o cenário é esse. Vamos lá, meus amigos. Bora lá, que é o primeiro ponto, tá? Eu tenho outro ponto aí que eu vou falar com vocês, que tá muita gente criticando. Mas bora lá. Faz sentido, tá? Faz sentido porque eu já trouxe para vocês aqui antes, quando disseram, ó, ele tá precisando de 2 semanas para se recuperar, que tá com uma lesão. Assim, muito mimimi para segurar Zé Lucas. E eu disse, ó, tem algum clube que vai dar alguma proposta e possa ser que seja um clube de fora. Eu não imaginava que seria o Botafogo. Não imaginava. Você disse aqui, eu já disse que era o Botafogo, eu tô mentindo, tá? Nem passar pela cabeça nem o clube daqui. Principalmente que o Flamengo tinha dado uma proposta fraquíssima pro Sport. E para mim, o time, 2 clubes hoje que tem grana de verdade, é Flamengo e Palmeiras. O Botafogo estava aí com o Transferban, que é o ponto onde a gente vai chegar já já. Mas eu pensei, tá? E disse, pô, isso aí não vai existir. Só que ele foi relacionado para o jogo contra o Retrô. E eu disse, ó, se ele for para o jogo, tá? Ele é mais jogador do que Zé Gabriel. Se ele for para o jogo, já melou a questão de ele ir para o Botafogo. Mas se não, ele não foi para o jogo, fica muito mais forte esse zum do Botafogo, que a imprensa de lá do Rio já está dizendo como certo, tá? Que o jogador já é do Botafogo, que já está bem alinhado com o Sport, mas aqui ainda não chegou nada tão forte assim, é mais o zum do Botafogo. Mas, eu digo, o jogador não entrou ontem. Então esse zum fica mais forte. Só que tem boa parte da torcida do Sport, que eu dou razão, tá? Que está dizendo, Jackson, mas o Botafogo tá quebrado, que é John Texto lá, que é o dono do Botafogo. Já quebrou um acordo com o Lyon, que eu não sabia, fiquei sabendo por vocês, depois eu fui dar uma pesquisada. Ele já quebrou, ele era CEO também do Lyon, já não é mais. Agora no Botafogo tá uma briga interna lá, uma briga horrível, teve transferban. O Sport vai cair numa cilada. A parada toda que diz o Sport vai cair numa cilada. E faz sentido, tá? O Sport tá o clube que já com transferban, devendo a torto e a direito, faz todo sentido. Só que saiu uma notícia, meus amigos, que eu vou trazer para vocês agora, e eu acho que o Sport não vai levar fumo, tá? Dependendo de como vai ser esse acordo, e eu vou explicar aqui mais rapidamente para vocês, mas acho que o Sport não vai levar fumo se Zé Lucas for pro Botafogo. Bora dar uma olhada na fonte aí, só para vocês entenderem do que eu tô falando. Bora lá. Meus amigos, a informação é do Planeta do Futebol, e ele diz o seguinte: agora, aporte que John Textor conseguiu para o Botafogo tem juros altíssimos porque seu plano é não pagar. O que acontece, meus amigos? John Textor pegou uma grana com o mercado, uma grana muito grande, que é essa aqui que eu vou dizer agora para vocês. O aporte é de 20 milhões de dólares, aproximadamente, que dá aí 104 milhões de reais, que deve totalizar 50 milhões de dólares, que dá um total de 260 milhões de reais nos próximos meses. Jackson, beleza, mas está dizendo aí que ele não vai pagar esses 260 milhões de reais que ele está pagando. Aí o problema é dele com o mercado. Se a grana chegar para o Botafogo tem sim dinheiro para pagar o Sport. Só que tem um impasse. O Sport está querendo vender o jogador Zé Lucas por 15 milhões de euros. Tá? Que dá aproximadamente 93 milhões de reais. Aproximadamente, tá? Só que a conversa que chegou é que o Botafogo vai oferecer
10 milhões de euros, que dá basicamente hoje 62 milhões de reais. O Sport vai acertar ou não? O que, se eu fosse o Sport, eu faria com o Botafogo, era pegar o dinheiro logo de cara, tá? Porque eles estão com grana. A grana vai cair, se eles vão pagar ou não, o cara lá, não sei. O empréstimo que ele vai pagar, eu não sei. Mas eles têm aí em caixa 260 milhões de reais que vai cair. Já tirou o Botafogo do Transferban e eles querem pegar jogadores para poder botar como vitrine e vender para fora do país. O Sport pode fazer o seguinte, tá? O Sport vai conseguir os 93 milhões de reais do Botafogo? Acho muito difícil. Mas não precisa vender 100% do cara não, pô. A gente não comprou aí do craque Carlos Alberto. A gente não comprou uma porcentagem dele, 60%, vende 60%. Tem 10 milhões de euros? Tem. Toma aí 60%, 40% ainda fica com a gente. E no futuro, quando eles venderem, eles vão lá e passam uma parte da gente e vendem a parte da gente junto com a deles. Eu acredito que o Sport vai por esse caminho, que também já foi o Zuzuzu que já veio durante a semana. Não queria ficar com essa parte de 40%. Mas eu digo, vende 60% por 10 milhões, faz caixa 62 milhões de reais. É grana, o Sport faz caixa e vende jogador. Então, só pra gente tirar da cabeça que o Sport vai levar fumo, leva fumo se quiser. Tem essas outras partes que podem ser feitas. Agora, vai vender parcelado pro Botafogo, é fumo. Tá? Se for vender parcelado, feito vender o Pedro Lima por Wolves, feito vender outros jogadores aí, Gustavo, entre outros, Mikael também, para times de fora, aí vai levar fumo, porque o Botafogo não é de confiança, nem clube brasileiro é de confiança. Então, se for vender uma porcentagem no cash, toma lá da cá, pode vender tranquilamente, vai ser bom pro jogador, que o Botafogo dá mais visão, que a gente sabe disso, dá mais vitrine do que o Sport, e eles vão lá, vendem e a gente ganha um bolo maior depois no futuro também. Cai 60 agora, quem sabe no futuro não cai mais 40, mais 50, ninguém sabe o que é que pode acontecer no futuro, beleza? Mas o que eu acredito, meus amigos, também é que Zé Lucas não joga mais pelo Sport. Zé Lucas já está praticamente vendido para o Botafogo. Mas deixa aí nos comentários se vocês venderiam ainda ou não para o Botafogo, sabendo desse aporte que o Botafogo está ganhando aí de 260 milhões de reais. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.